Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, com a permissão de Deus e da espiritualidade, estamos iniciando mais uma transmissão, mais uma live. Como costumeiramente fazemos às nossas quintas-feiras, às 8 horas da noite. Meu nome é Jadir, eu atuo no Grupo Espírita Chico Xavier, aqui da cidade de Várzea da Palma. E, como disse o Mestre Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. E essa máxima vale, inclusive, para as reuniões virtuais. Nós sabemos que, ainda que distantes fisicamente, nós nos mantemos unidos espiritualmente em torno desse propósito que abraçamos. E o tema escolhido para o estudo de hoje é a solidariedade humana. O ser humano, dentre os diferenciais que ele possui em relação aos animais, ele possui a capacidade de sentir, a capacidade de desenvolver a empatia, de se colocar no lugar do outro. Os animais, que são os nossos irmãos menos evoluídos espiritualmente falando, eles não conseguem sentir, eles não possuem ainda a capacidade de se solidarizar uns com os outros como nós, seres humanos, somos potencialmente capazes. É óbvio que nós observamos importantíssimas lições de solidariedade, de apoio entre os animais. Haja vista quando observamos um pássaro cuidando dos seus filhotes, a cadela zelando pelos filhotes que acabaram de dar à luz. Então nós observamos o tempo inteiro lições maravilhosas que a natureza nos oferta sobre a solidariedade. Mas nenhuma delas se equivale ao sentimento e à atitude solidária fraterna que nós, seres humanos, espíritos mais evoluídos em relação aos nossos irmãos que habitam o reino animal e também o reino vegetal, nós possuímos, ainda que em potencial, uma capacidade muito grande de nos solidarizarmos em torno de um ideal comum, em torno de um apoio mútuo, de uma causa que nos une como espécie e, sobretudo, como seres imortais, filhos do mesmo Pai e em constante evolução. Então, esse sentimento que nos irmana, que nos faz sentir a dificuldade do próximo, é que nós chamamos de solidariedade. Na verdade, há um conceito ainda mais específico, mais preciso do que a solidariedade. É a caridade. Essa bandeira tão levantada, tão propagada e, sobretudo, tão exemplificada pelo Espiritismo. A caridade, que resumidamente nós podemos definir como sendo o amor colocado em prática. Nos dizeres de André Luiz, caridade é o amor que auxilia. Então, todas as vezes que nós realizamos, concretizamos o bem em benefício do nosso próximo, nós estamos praticando a caridade, desde que esse ato de solidariedade seja motivado única e exclusivamente pelo amor, sem nenhum outro interesse por trás dessa nossa ação benemérita. Então nós concluímos que nem todo bem é caridade. Como assim? Olha, nós observamos, infelizmente, muitas pessoas procurando ajudar o seu próximo, não pensando verdadeiramente em seu bem, não agindo exclusivamente pelo amor, mas objetivando o interesse escuso. É muito comum, infelizmente, nós observarmos políticos no período eleitoral comprando voto de alguns eleitores incautos, oferecendo cestas básicas, uma determinada quantia em dinheiro, um determinado serviço, um determinado material que aquela pessoa esteja precisando. Então, a pessoa que está recebendo aquele benefício
ela está sim recebendo um bem. Ela está sendo alvo de uma atitude concretizada no bem. Mas ela não é caridade porque ela não está sendo motivada pelo amor. Óbvio que nada acontece por acaso. Se ele está recebendo aquele auxílio, ainda que através de uma atitude escusa, é porque Deus assim está permitindo que ele tenha naquela oportunidade o auxílio de que necessita e também de dizer não àquela proposta indecorosa. Tudo dependerá da circunstância e da ocasião. Se ele receber, não foi por acaso, foi porque Deus assim o permitiu. Se ele recusar aquela oferta escusa, também ele está fazendo uso do seu livre-arbítrio, porque ele já percebeu que aquela atitude não está embasada no amor. Então, a caridade, resumidamente, é isso. É o bem que fazemos ao nosso próximo com o intuito apenas de auxiliá-lo. É toda atitude no bem motivada apenas pelo amor. Então, quando nós praticamos a caridade, quando nós somos solidários uns para com os outros, nós nos beneficiamos antes de externalizarmos aquele benefício. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Se eu me predisponho a externalizar o meu amor em relação ao próximo através da prática do bem, primeiro eu gerei aquele sentimento em mim e eu já me beneficiei com ele. Chico Xavier disse uma frase muito interessante. Ele disse que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Olha que interessante. Então, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Então, se eu me proponho a auxiliar o meu próximo, baseado única e exclusivamente no amor fraterno em relação a esse próximo, eu já vou estar me beneficiando desse sentimento. Por isso que fora da caridade não há evolução espiritual. O oposto também é verdadeiro. Quando eu me proponho fazer o mal ao meu próximo, primeiro eu gerei todo esse sentimento negativo, toda essa carga maléfica, malsã em mim, e eu já me prejudiquei espiritualmente, psiquicamente e muitas vezes também fisicamente. Por isso, quando nós guardamos qualquer sentimento negativo em relação ao nosso próximo, nós é que estamos nos prejudicando. Por isso que o grande dramaturgo inglês William Shakespeare disse certa vez: quem guarda remorso está tomando um cálice de veneno esperando que o outro morra. Nós nos intoxicamos com o mal que desejamos externalizar ao próximo. Me lembro de uma das inovidáveis lições do Chico Xavier, na qual, certa vez, uma senhora ficou na fila lá em Uberaba por longas e longas horas para fazer uma pergunta ao Chico. Longas e longas horas. À noite, essa senhora conseguiu encontrar o Chico. E ela disse: Chico, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Ela: pois não. Macumba pega? Olha a pergunta. Macumba pega? O Chico: minha irmã, imagine-se diante de uma parede. Essa parede possui um buraco. Se você jogar uma pedra nessa parede e a pedra não acertar o buraco, o que vai acontecer? A pedra vai retornar a mim. Muito bem. E se a pedra acertar o buraco? Não, aí ela vai ficar dentro do buraco. Pois é a mesma coisa. Se você estiver vibrando na mesma faixa negativa daquele que lhe externaliza o mal, você vai acabar absorvendo todo aquele mal. Agora, se você estiver vibrando no bem, você vai criar um campo magnético em torno de si que vai fazer com que todas aquelas energias malsãs se repilam e voltem para aquele de quem ela emanou. Então, sempre que nós fazemos a caridade, nós é que somos beneficiados.
Porque ao praticarmos o bem em relação ao próximo, motivados única e exclusivamente pelo bem, nós nos beneficiamos primeiramente. Então, se eu quero entregar um perfume a alguém, primeiro eu já me perfumei ao pegar naquela fragrância. O contrário também é verdadeiro. Se eu quiser jogar lama em alguém, primeiro eu me sujei com aquela lama, para pegar naquela lama, para jogar aquela imundície no meu próximo. Então, por isso que Kardec disse, fora da caridade não há salvação, no sentido de que fora da caridade não há evolução. Ah, mas muitos dizem, eu sou muito imperfeito para ser solidário, eu sou muito egoísta, eu sou muito orgulhoso, penso muito em mim. Não, eu não estou à altura de praticar a caridade. Ontem tive a grata satisfação de assistir o filme, a cinebiografia do médium, expositor, grande figura do movimento espírita, que é o Divaldo Pereira Franco. O filme Divaldo, Mensageiro da Paz, fica aí o convite para quem não assistiu, já está disponível na internet. Filme maravilhoso, encantador. E mostra o diálogo do Divaldo com o obsessor, com o espírito que estava prejudicando algumas pessoas que ele estava assistindo. E esse espírito, eles conversando, o Divaldo disse, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos bons. E o espírito retrucava, não, eu não sou bom, eu sou muito ruim, estou muito distante de Deus. E o Divaldo disse, não. Nós somos bons. Só que muitas vezes nós usamos a máscara do mal. E não o contrário. Nós somos maus e usamos a máscara do bem. Muito interessante essa lição. Porque potencialmente falando, nós somos capazes de amarmos como Jesus nos ensinou. Como o próprio Mestre disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. E o próprio Cristo já dizia que os seus discípulos serão conhecidos por amarem uns aos outros. Jesus não estabeleceu nenhuma outra condição, nenhum outro rótulo para que sejamos cristãos. Ele disse, os meus discípulos serão conhecidos por amarem uns aos outros. E muitas vezes nos perdemos em discussões estéreis. Nossa, qual seria a religião correta? Seria o catolicismo, o protestantismo? Qual seria a religião correta? E a única passagem bíblica que menciona a religião correta aos olhos de Deus está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. E a passagem diz assim, a religião aceita por Deus como pura e imaculada é essa, ajudar as viúvas e os órfãos em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha que interessante. Cuidar dos pobres, cuidar das viúvas, dos órfãos e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, praticar a caridade. Amar incondicionalmente, mas para isso nós devemos nos precaver contra as máculas do mundo. Nós não podemos nos deixar nos entrelaçar com os equívocos do mundo. Então, a caridade, no sentido de o amor colocado em prática, no auxílio concreto ao meu próximo, é a principal ferramenta para a nossa ascensão espiritual. Mas quem é o meu próximo? A gente ouve por aí, eu devo amar primeiramente a mim mesmo. Não existe ninguém mais próximo de mim do que eu. E também eu já ouvi falar umas desventuras no sentido de que, primeiro eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar primeiramente, como eu vou amar o meu próximo? Meus amigos, toda e qualquer situação em que eu pensar primeiro em mim, o meu sentimento já está maculado pelo egoísmo. Ainda que eu esteja bem intencionado, ainda que o sentimento em sua essência seja verdadeiro, seja bom,
Mas toda vez que eu pensar primeiro eu já estou maculando o meu sentimento pelo egoísmo. E esse amor que o Cristo deseja que pratiquemos não é o amor egoístico. É o amor desinteressado. É o amor baseado na humildade. E o que é humildade? É o sentimento. É a postura nos quais eu me nivelo em relação ao meu próximo. Eu não vou nem me considerar superior a ele e também não vou me considerar inferior a ele. Então, como que eu vou amar o meu próximo sem amar a mim mesmo? Amando ao seu próximo da mesma forma que você ama a si mesmo, nem mais nem menos. Porque o amor que você precisa direcionar ao próximo não é o amor que pensa primeiro em si. É o amor diferente. É o amor que vê o seu próximo assim como você se vê. Então, se todo dia eu tenho o hábito de fazer 3, 4 refeições por dia, nada mais justo do que procurar o alimento para o sustento do corpo, eu posso parar e pensar, meu Deus, hoje, graças a Deus, tive 4 refeições. Será que todas as pessoas da minha cidade tiveram a mesma oportunidade de desfrutar dessas mesmas refeições que eu tive? Olha, se eles não tiverem, estão com fome. Nossa, ter fome deve ser muito ruim. Vou procurar auxiliar. Então você se consterna, você desenvolve a empatia, você se coloca no lugar do próximo, porque nós somos tão egoístas que precisamos nos colocar no lugar do próximo para percebermos que ele sofre. Se fôssemos menos egoístas, nem precisaríamos dessa postura. Bastava nos imaginar que se eu preciso de um alimento, meu próximo também precisa. É uma necessidade vital básica do indivíduo. Não precisaria me projetar na condição para vivenciar, ainda que mentalmente, aquela situação desagradável. Já seria uma atitude inata, espontânea da minha parte. Então, todos são o nosso próximo. Todos aqueles com os quais tivermos a oportunidade de conviver. E, na parábola do bom samaritano, Cristo exemplificou isso. Perguntaram, ele disse, expôs os 2 mandamentos, os 2 principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E alguém perguntou, quem é o meu próximo? E ele relatou a conhecida história do bom samaritano. Um viajante tinha caído em um dos ladrões, que lhe roubaram tudo, lhe espancaram, ficou jogado na estrada quase morto. Passou um sacerdote, alguém que deveria cuidar dessa pessoa, afinal de contas conhecia toda a lei mosaica, e passou indiferente. Depois passou também um levita, que era um auxiliar do sacerdócio na época, os descendentes da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, e também passou ao longe. E um samaritano, que eram sectários, que eram aquelas pessoas que tinham um entendimento diferente sobre a lei mosaica, eram considerados os equivocados perante as leis de Deus. E eles foi o que justamente ajudou aquele homem. E Jesus disse que esse amou o seu próximo. Ou seja, amarmos e auxiliarmos indistintamente. É muito fácil amarmos e cuidarmos daquele que nos ama. Jesus disse que o mérito aí é muito pequeno, mas amarmos aqueles que nos são indiferentes e mais ainda, amarmos aqueles que se colocam na condição de nossos inimigos é uma tarefa hercúlea, mas perfeitamente viável, porque à medida que nós buscamos o desenvolvimento desse amor, nós iremos cada dia nos fortalecendo mais e aquela tarefa que parecia quase impossível vai ficando cada vez mais leve e suave. E há 2 formas básicas de praticarmos a caridade. Há a chamada caridade moral e também há a chamada caridade material. Muito bem. A caridade moral é quando nós auxiliamos o nosso próximo, quando nós praticamos a caridade, sem levarmos nada de material. É a conversa amiga, é o conselho fraterno, é quando escutamos as lamúrias e os queixumes do nosso irmão, é quando nós oramos, quando nós mentalizamos em favor daquela pessoa. É todo o bem que nós praticamos que
não se traduz em nenhum auxílio de ordem material. Já a caridade material é mais conhecida, é quando nós auxiliamos através de um objeto, de algo tangível, de algo material. Por exemplo, a doação de uma cesta básica. E a caridade moral, ela se revela mais difícil de ser realizada do que a caridade material. Porque a caridade material é mais fácil, não é verdade? Eu posso me agrupar com alguns amigos, distribuirmos aí álcool em gel, luvas para algumas pessoas carentes, vou despender ali 1 hora, 2 horas do meu dia, contando todo o tempo de compra e organização, vou me sentir satisfeito, feliz e vou voltar para casa. Ótimo. E a caridade moral? Ter paciência 24 horas por dia, dioturnamente, ainda mais agora com a quarentena, com o distanciamento social, ser paciente com aquele familiar difícil, com o marido ranzinza, com a esposa intolerante, com o filho rebelde. É muito mais difícil de praticarmos a caridade moral do que a caridade material. Mas o mérito que conseguimos extrair dessa prática também é muito maior, porque nós estamos revolvendo lá no fundo do nosso coração, nos seus recônditos, os sentimentos mais difíceis que precisamos alijar, retirar do nosso ser. É aquele egoísmo, aquele comodismo, aquela preguiça. Então, a caridade moral, ela é a mais difícil, mas igualmente é a mais meritória. E não há desculpa para não praticarmos a caridade. Já dizia aquele adágio popular: ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. No livro A Sombra do Abacateiro, de autoria do Carlos Bacelli, que relata alguns acontecimentos nas reuniões que aconteciam à sombra de um abacateiro lá na periferia de Uberaba, nos anos 70, 80, o autor registra, durante o comentário dos evangelhos, um apontamento muito interessante, que disse assim: olha, quando você precisar de auxílio, procure um ocupado, não procure o desocupado, porque o desocupado nunca tem tempo. E vocês já repararam isso? O desocupado não tem tempo para nada. Fulano, eu estou precisando de um auxílio, agora não posso, passa aqui amanhã. Fulano, vamos visitar Cicrano, ele está passando por uma doença difícil, uma situação difícil na família. Não, hoje eu tenho que assistir a minha série, depois a gente vai lá. Acaba não fazendo nada. Então o desocupado ele não tem tempo para nada, porque ele já se dedica ao ócio, à desocupação. Já aquela pessoa que já se habituou a fazer o bem, aquela pessoa ocupada, está sempre de prontidão para ser um arrimo na vida daquele que mais necessita. E lá no Livro dos Espíritos, num trecho da resposta à questão 916, a espiritualidade diz o seguinte: quando os homens tiverem se libertado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo nenhum mal, ajudando-se mutuamente pelo sentimento natural da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verão mais homens desprovidos do indispensável para viver, porque todos praticarão a lei da justiça. Então, é o egoísmo que oblitera a nossa sensibilidade para que pudéssemos perceber com maior realismo as dificuldades do meu próximo. Então, aquele que possui mais, ao invés de auxiliar aquele que possui menos, acaba sendo seu opressor, tentando lhe retirar até o pouco que ainda possui, se esquecendo de que hoje ele vive na opulência, mas amanhã, através da lei da reencarnação, pode ser ele a renascer na condição de miserabilidade. Então, aquele que pode tem o dever moral, o dever ético e espiritual de auxiliar.
E aquele que está passando por uma dificuldade, igualmente tem a obrigação de aproveitar a oportunidade de auxílio que Deus permite que chegue à sua mesa. Nós observamos nessa pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, muitas pessoas passando dificuldades devido à restrição da atividade econômica, como uma consequência lógica do distanciamento social. E nós observamos então o governo distribuindo alguns auxílios emergenciais. Muitas pessoas necessitadas estão se valendo desse recurso. Outras, menos felizes, sem necessidade, estão também procurando se cadastrar para receberem esse auxílio e gastá-lo com atitudes, digamos, espiritualmente menos nobre. Então, aquele que se coloca, aquele que está momentaneamente na condição de afortunado, tem o dever de utilizar a sua fortuna para o bem do próximo. E aquele que está momentaneamente na condição de necessitado, tem a obrigação de aproveitar toda a oportunidade de auxílio que a providência divina permitir que chegue à sua vida. Muitos dizem, procuram nas teorias políticas, do socialismo, do comunismo, a solução para toda a desigualdade, para todos os males que afligem a sociedade atual. O conceito socialista, comunista, distribuição igualitária das riquezas, de fornecimento de oportunidades iguais para todos, é muito útil, é muito válido, e creio eu que o futuro da Terra, quando estivermos regenerados espiritualmente, irá perpassar por esse viés. Não haverá mais o acúmulo de riqueza em determinadas mãos. Não haverá mais ricos empresários que faturam milhões e bilhões por ano, e o pobre assalariado que recebe um salário mínimo. Mas isso vai acontecer, essa mudança ideológica de postura vai acontecer não pela força da imposição de um regime político, não pela imposição, pela força bruta, como preconiza o marxismo e o leninismo e todas as variantes da doutrina socialista e comunista, mas sim quando nós, regenerados espiritualmente, despidos do egoísmo e mais solidários uns para com os outros, iremos naturalmente adotando essa prática. Então, a solidariedade humana não será fruto de uma imposição externa, mas uma atitude natural, de dentro para fora, quando estivermos regenerados espiritualmente. O esforço deve começar desde já. Não esperemos pelo dia de amanhã. Então, toda oportunidade de fazermos o bem, devemos fazê-la. Mas uma dúvida muito atual, ainda mais agora com o surgimento das mídias sociais, dos aplicativos, muitas pessoas fazem o bem e divulgam. Isso é correto? Eu devo divulgar o bem que faço ou devo guardá-lo apenas para mim? Porque Deus sabe o que eu estou fazendo. Uma das passagens do Evangelho, o Cristo cura um leproso e disse: olha, não conte a ninguém, mas vá, mostre-te ao sacerdote e pague-lhe o dízimo, a quantia. Mas qual a razão disso? Jesus quis dizer que não devemos propagar o bem que realizamos com o intuito de sermos reconhecidos, com o intuito de sermos aplaudidos, com o intuito de sermos vistos. Ele até diz que quem age dessa forma já recebeu a sua recompensa, ou seja, não está agindo motivado pelo amor, está agindo para que o outro veja e o tenha como uma pessoa boa, nobre. É essa vaidade excessiva que ele está exercitando. É essa massagem no ego que ele busca. Mas, quando a divulgação do bem que fazemos tem uma finalidade útil, ele deve ser feito. No caso da passagem do Cristo, ele disse aquele leproso que foi curado:
Vá e mostra-te ao sacerdote, porque naquela época um mal muito maior do que a hanseníase era o preconceito social. As pessoas que eram curadas da lepra tinham que se mostrar ao sacerdote, pagar uma quantia para que pudesse retornar ao convívio social. Então veja bem, o Cristo disse: não conte a ninguém, no sentido, não diga a ninguém que eu o curei, para que os outros me tenham como um ser bom, iluminado, para que o meu ego seja inflado. Eu não preciso disso, eu não faço bem por isso. Mas vá e mostre-se ao sacerdote, ou seja, você precisa se mostrar para que você consiga se ressocializar. Então, quando nós divulgamos um bem com o intuito de estimularmos essa prática no próximo, é uma atitude correta. Quando nós divulgamos no meio espírita as campanhas de arrecadação de alimento, quando nós divulgamos as visitas aos lares mais necessitados, quando nós divulgamos a prática da caridade como uma ferramenta essencial para a evolução humana, nós estamos fazendo isso para que as outras pessoas se mirem nesse exemplo. Então, é uma divulgação correta. Agora, divulgar o bem para nos mostrarmos, para angariarmos qualquer benefício escuso, aí não, aí já seria uma conduta totalmente reprovável. E, para finalizarmos o estudo de hoje, uma frase muito interessante do espírito André Luiz, através da psicografia do Chico, que disse o seguinte: faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas, através das criaturas. Então, quando Deus nos permite a ocasião de praticarmos o bem, não é que Ele precisa disso. Deus não precisa de nada. Ele já é absoluto em tudo, em todas as virtudes. No amor, no conhecimento, na humildade, em todas as virtudes. Mas nós precisamos desenvolver essas virtudes e nós só iremos desenvolvê-las através da prática do bem. Por isso que Deus permite que nós hajamos em seu nome como instrumento do bem. Ele poderia fazer esse trabalho diretamente, mas Ele conta com o nosso concurso para que através dessa prática nós possamos evoluir espiritualmente. Então, Deus atende às criaturas através das criaturas. Deus atende às necessidades do próximo, muitas vezes, através do próprio semelhante, daquele seu irmão. E, meus amigos, o oposto também é verdadeiro. Quando nós agimos no mal e conseguimos atingir o próximo, nós também estamos sendo instrumentos de Deus. Não no sentido de que Ele gostaria que fizéssemos o mal, e muito menos que o outro tivesse a necessidade de receber. Mas aquela pessoa que sofre as consequências de um ato impensado do seu próximo, ele, em outras vidas ou nessa, fez por onde merecer aquela experiência. Não como castigo, mas como aprendizado. Então Deus utiliza a atitude infeliz daquele irmão para levar a lição àquele que precisa. Nossa, eu fui a uma festa e nessa festa havia dezenas de carros. Mas o assaltante preferiu quebrar a vidraça do meu e levar o meu aparelho de som. E olha que o meu carro era popular. Havia carros luxuosos estacionados próximos ao meu. Mas ele foi justamente e furtou meu veículo. Por quê, Senhor? Eu que sou um trabalhador, um assalariado, estou pagando aquele carro, as prestações, fui lá, quebrou a vidraça e levou meu aparelho de som. A dificuldade não é o endereço. Se Deus permitiu que aquela atitude insensata daquele irmão lhe atingisse, dentre dezenas de carros, o seu fosse alvo daquela atitude delinquente, é porque você precisava passar por esse aprendizado para extrair algo de bom. O desapego dos bens materiais, a paciência, a resignação,
a confiança nos desígnios divinos, o estímulo ao trabalho honesto para que você possa repor aquele bem que lhe foi subtraído e tantas outras lições que nós só aprenderíamos através da dificuldade. Por isso que o Cristo disse: é preciso que venha escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Quem praticou erro está errado, tem que aprender que aquele ato não está certo. Mas aquele que sofreu o efeito do ato também precisa aprender. Não foi à toa que Deus permitiu que ele sofresse aquela atitude negativa. Então, meus irmãos, que Jesus possa nos auxiliar sempre na busca do nosso aprimoramento espiritual, que o Evangelho do Cristo possa continuar sempre vivo em nossas mentes, em nossos corações, e que possamos aproveitar esses dias difíceis para exercitarmos a solidariedade. Do nosso lar, podemos muito bem fazer uma prece àquele nosso irmão que há muitos dias sequer lembrávamos. Nós podemos ser solidários, auxiliando aqueles que mais necessitam, materialmente, moralmente, espiritualmente. Hoje nós possamos auxiliar até mesmo sem sair de casa, inclusive com a doação de ordem material. Então, que possamos aproveitar cada instante, cada oportunidade da nossa existência para pensarmos um pouquinho menos em nós e nos solidarizarmos com o nosso próximo que mais sofre. Que Jesus proteja e abençoe a todos. Muito obrigado. E nos solidarizarmos com o nosso próximo que mais sofre. Que Jesus proteja e abençoe a todos.